Eu intitulei esta mensagem como a Santa Ceia da Restauração. Eu dei como título o tema Vamos enxergar a vida por uma nova visão, uma nova perspectiva. Essa será a minha oração. Eu me baseei no estudo, na meditação de Lucas, capítulo 24, verso 13, que você possa acompanhar comigo até o verso 36. Lucas 24, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam eles conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando-os à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas já disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe Jesus o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Deus, está lida a tua palavra, Pai. Separamos este tempo, saímos da nossa casa, viemos a esta igreja, Pai, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai amado Deus, a transcorrer diante desta mensagem, Pai amado Deus, no qual o Senhor deixou registrada, para que nesta tarde o Senhor falasse conosco, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que não haja nenhuma interrupção, que não haja, Pai amado Deus, nenhum mover contrário, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas nesta tarde, e isso te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar.
às vezes é fácil a gente entregar as coisas, mas é difícil de entregar os sentimentos da nossa alma. Eu tenho pregado um pouco sobre a alma, sobre as questões da restauração, da libertação e da cura, e quanto mais eu entro por esse caminho, parece que mais eu tenho a vontade e recebo de Deus o desejo de falar ainda mais sobre isso, porque eu creio que nos dias atuais, nesse momento de crise, de lutas, de muitas dificuldades que temos visto, inclusive o povo de Deus enfrentando, eu não vejo o assunto maior que deva ser tratado na vida da igreja. Ou seja, o que eu quero dizer que às vezes é fácil a gente pegar algo e entregar no altar do Senhor, entregar até mesmo a Deus, mas quando se fala de sentimentos, de lembranças, de coisas do passado, de ocorrências que nos voltam, que nos retornam à nossa mente, parece que os sentimentos da alma é mais difícil de deixar diante de Deus, as dores, os medos, as decepções que enfrentamos e vivemos, as preocupações que nós temos diante dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Alguns aqui talvez que estejam nesta noite aqui, vivendo dias muito difíceis. Eu sei que alguns estão vivendo enfermidades, outros vivendo lutos, alguns aqui aguardando projetos e sonhos que ainda não chegaram, mas eu digo, ainda não chegaram. Um rápido testemunho foi colocado aqui diante de nós, nesta noite. A família se separou e os filhos ficaram para trás, mas Deus cuidou nos detalhes da vida deles. E por isso eles estão aqui nesta noite, honrando e glorificando ao Senhor nosso Deus. Não podia ser diferente. Um pastor, um ministro, e é assim que Deus faz. Mas às vezes quando oramos, a gente coloca as nossas lutas, os nossos medos, os nossos problemas no altar de Deus. Colocar no altar não é difícil, mas entregar, deixar lá, confiar, meu Deus, tem sempre alguma coisa que tira a nossa fé, que nos enfraquece diante das lutas, que nos desanima. Deixar que Deus, que Ele cuide a sua maneira, não a nossa expectativa, não o nosso sonho, não o nosso projeto, aquela ansiedade que se dá quando algo precisa acontecer e ainda não acontece. Precisamos aprender e entender que em tudo há um propósito. Mas pastor, como é difícil aceitar isso, entender. Mas eu creio no que a palavra de Deus nos diz, que em tudo há um propósito. Por mais difícil que seja esses dias que você tem enfrentado, essa luta, talvez uma doença, o desemprego, a falta do recurso financeiro para honrar, meu Deus, como temos visto isso nos últimos dias. Eu propriamente na minha vida, em alguns momentos de entrega, eu reconheço que foi muito difícil, muito complicado entregar, deixar aos pés do Senhor, nas mãos dEle e aguardar o mover de Deus. Eu reconheço. Reconheço também que em alguns momentos eu até desisti de entregar e tentei eu resolver. Momentos de dor, momentos de medo, de fragilidade, momentos de dúvida. Será que vai acontecer? Será que esse dia vai chegar? Será que a bênção realmente está sendo preparada? E começa a nascer no nosso peito, na nossa alma, uma grande insatisfação. Em alguns momentos eu fiz até de conta que podia colocá-los diante do altar do Senhor e deixar, mas na verdade comecei a varrer para debaixo do tapete do meu coração. Essa é a verdade, é isso que fazemos. Fingimos que está tudo bem, fingimos que está tudo certo e que tudo vai acontecer, mas no nosso coração, na nossa alma fica aquela dúvida: será que vai mesmo? Quando é que vai? Como é que vai ser? E aí a gente vai tentando, de alguma forma, achar o caminho para tentar viver
bem assim. E a gente vai demonstrando as dores que por nós, na verdade, não foram entregues. Essa é a verdade. Humanamente falando, e eu entendo isso, e creio que Deus também entenda, que as nossas dores, na maioria das vezes, nós não entregamos em totalidade ao Senhor nosso Deus. E o que isso vai fazer conosco? E eu creio que há muitos aqui entre nós, nesta tarde, que estão mortos em vida, essa é a verdade. Estão vivos, mas mortos. A Bíblia vai mostrar em várias partes da sua escritura que uma expressão que poderia ser colocada da seguinte forma: aqueles que precisam ser restaurados, eles estão mortos, mas continuam vivos. Eu não sei se eu consegui aqui explicar, parece até uma contradição, porque eles estão caminhando, ou seja, todos nós aqui, ou a maioria de nós, temos o nosso cônjuge, a nossa família, temos os nossos filhos, casa, trabalho, empresa. Talvez alguém não tenha nesse momento, mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, se nós não entregarmos tudo ao Senhor nosso Deus, nós estamos mortos, vivos, mas mortos. E no dia em que Jesus aqui tinha avisado que Ele ressuscitaria, estes dois homens, eles estão indo para casa cheio de marcas. O coração desses dois homens está machucado, e a primeira marca que está lá, forte, é que eles estão aqui olhando para a maldade humana. Quantos de nós aqui nesta noite não está sofrendo alguma coisa, porque alguém de alguma forma, mesmo sendo próximo de nós, nos feriu, nos machucou, nos traiu, nos trouxe uma palavra de dor, de dolo? Quantos nós aqui? Eles pensavam assim: nós amávamos este santo homem de Deus que só fez o bem, só fez milagres. E esses homens, eles não entenderam. A maldade dos homens, disse aqui em algumas versões, é terrível. O governo tomou a decisão, as pessoas gritaram e falaram contra Jesus. Aquela coroa de espinhos que colocaram sobre ele, meu Deus, zombaram dele, e só bem ele fez. E quantas vezes nós também nós vivemos exatamente dessa forma: queremos fazer o bem, queremos ser o melhor, queremos produzir frutos da vontade do Senhor na vida dos nossos, mas somos maus interpretados. Isto acontece, é assim também conosco. E os que precisam ser restaurados, geralmente, têm marcas profundas da maldade humana dentro da sua alma. Eu tenho certeza, eu estou aqui com o diácono Abílio, a esposa dele, a Luísa. Tenho certeza que a maioria das procuras que fazem de aconselhamento e ajuda, na maioria das vezes, é uma marca causada por alguém de um tamanho que talvez a gente sozinho não consiga suportar. Então, se precisar de ajuda, procure-os. Tem um ministério aqui na nossa igreja que trata disso. Eles aqui sofreram algo causado por outro, a Jesus. E às vezes, pessoas talvez nem queiram nos causar alguma coisa, mas as decisões tomadas pelos que conosco convivem geram isto em nós. Mas em nome de Jesus, eu creio que nesta noite haverá um renovo do Senhor nosso Deus. Porque o que aconteceu com esses homens? Eles perderam o sonho. Preste atenção, esses dois homens perderam a esperança. Quem de nós não precisa nesta noite ter um renovo da sua esperança, um fortalecimento dos seus sonhos para aguardar até a chegada da bênção às nossas vidas? Quantos aqui já não se sentiram assim? Não tenham vergonha de reconhecer isso diante de Deus. Aproveite este tempo, esta noite. Um manjar espiritual foi colocado diante de nós, a Santa Ceia do Senhor. Eu reconheço, porque você pode estar pensando: ele é pastor,
não tem problema. Jonas é cantor, vende muito CD, não tem problemas. Temos sim, tanto quanto vocês. Mas nesta noite, Deus ele nos iguala como seus filhos, como seus servos, a ponto de nos renovar. Como eu disse, eu já me senti assim, com medo de olhar para frente, com medo de sonhar outra vez. E vez por outra eu me vejo desta mesma forma, medo de projetar o futuro. Tem pessoas aqui nesta noite que estão vivendo apenas por viver, omissos, procrastinando a sua vida, não tomando decisões, não fazendo alguma coisa, não se movendo em prol de alguma área da sua vida que precisa do seu mover. Há pessoas aqui que não conseguem confiar nas outras novamente, porque foram traídos, mas em nome de Jesus, eu oro ao Senhor que nesta noite haja tratamento de Deus, porque quando isso acontece, quando a dor nos alcança, nós ficamos tremendamente econômicos. Eu não sei se talvez essa palavra que eu possa usar, parcimonioso em tudo que represente esperança, em tudo que represente sonho, em tudo que represente um projeto de vida com Deus, um recomeço. Nós temos essa semana uma semana de projeto de vida com Deus, uma semana também de concerto com o Senhor, uma oportunidade que Deus nos dá nesta semana, de nós continuarmos lutando em prol da nossa família, dos casamentos que aqui estão, lutando pelos filhos, lutando pelos projetos, alguns deles aqui ministeriais. Não percamos essa oportunidade. Esses dois homens não conseguiam sonhar mais. Eles estavam tremendamente desanimados, e eu tenho certeza que muitos aqui chegaram exatamente aqui nesta noite desse jeito. E sempre que vivemos este tipo de desânimo, vamos fazer algo parecido com o que esses dois fizeram. Ou seja, quando estamos assim, nós precisamos do quê? De um refúgio. Na maioria das vezes queremos ficar num canto escondido, chorando. Vamos sair de Jerusalém. Eles pensaram assim, desanimados, à procura de um refúgio em seu passado. E aí a gente começa a tentar achar refúgio no nosso passado. Eu não sei se com você foi assim. Alguma das vezes eu me peguei exatamente fazendo isso. Eles vão para Emaús. Emaús representa o passado. Alguns vão se esconder na cama, no quarto escuro, oprimidos, deprimidos, em depressão, vivendo síndromes. Outros vão procurar álbuns do passado para relembrar. Outros vão escutar uma música para chorar em lembranças do passado. Aí nos vemos, não sei se você é assim, curtindo o sonho do passado. Porque quando estamos aqui neste exemplo citado, nós temos medo de sonhar, de acreditar, medo de olhar para frente, de arriscar mais uma vez. É assim que eu entendo. Eu entendo que a fraqueza ela bata porque há momentos em que nós vivemos assim. Mas precisamos olhar para o Senhor nosso Deus nesta noite, diante da tua mesa, do teu altar, e dizer: Deus, eu sozinho não consigo, mas nesta noite, diante da tua mesa, do teu pão e do teu sangue, eu creio, Pai amado Deus, que pode haver um renovo da tua parte para com a minha vida, em nome de Jesus. Neste momento em que nós não queremos falar com ninguém, queremos um cantinho para se esconder e não passar mais por sofrimentos. Mas infelizmente, eu digo infelizmente porque humanamente falando é assim que eu penso, mas a palavra de Deus diz que nós viveremos e passaremos tribulações nesse mundo. Mas a palavra diz que nós devemos ter bom ânimo,
A palavra diz, nos recomenda que nós devemos abrir a nossa boca, clamar ao Senhor, glorificar o nome dEle, e Ele nos responderá. A palavra de Deus diz que nós devemos continuar tendo fé, e acreditando que Ele nos moverá ao melhor. Esse texto está cheio das marcas de Deus, da sua graça. Deus está se manifestando aqui diante desses dois homens, e eu creio que o mesmo acontece aqui nas nossas vidas. Deus está se manifestando, o teu Espírito Santo desde o início desse culto já começou a me envolver em confirmação a esta palavra que aqui está sendo pregada, e é nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu saio da minha casa pedindo a Ele que nesta noite Ele se manifeste em nossas vidas, na vida dos nossos, principalmente daqueles que não conhecem ainda o Senhor, nosso Deus. Se você não consegue crer em mais nada, vem à igreja apenas para cumprir uma agenda, um compromisso, mas não crê mais nada, não crê mais em ninguém, ou não crê em alguém. Para você que acha que não tem mais jeito, para você que não aguenta mais, eu creio que nesta noite algo vai acontecer de Deus na sua vida. Eu creio que a sua família vai ser renovada. Mas como assim, pastor? Por quê? Por que tocar tanto nessa situação? Porque muitos já perderam a fé, como eu já disse. Muitos já perderam a visão do reino, a visão daquilo que Deus tem para nós. E até o relato dos próximos de nós, com a entrega de milagres que lhe parecem loucura. Um dia desses, conversando com um irmão nosso, e eu tentando mostrar a ele outros testemunhos de mudanças de Deus, e ele chegou a perguntar para mim: pastor, desculpa, mas eu não consigo, diante do que eu estou vivendo, crer como o senhor está crendo, parece até um pouco de doideira, o senhor acha mesmo que isso pode mudar? Eu disse a ele: pode sim, mas essa enfermidade, este laudo, esse tipo de tratamento difícil, eu creio num Deus que, se Ele quiser curar, Ele cura, independente da situação. Mas se Ele não curar, Ele é Deus, e cabe a mim entender da mesma forma. Mas a palavra diz que se há sofrimento, se há dor, a nossa parte é pedir, é clamar, é bradar, é abrir a nossa boca e clamar ao Senhor, e por isso estamos aqui. E eu tenho visto muitos assim. Mas quero te alertar nesta tarde, no início desta noite: tome cuidado, tome muito cuidado, porque o inimigo, ele fica assim aos nossos ouvidos, ele manda pessoas, situações acontecem contrárias, e começamos a nos esfriar. Jesus está ao lado desses homens, e eu creio que Jesus também está ao nosso lado, mas muitas das vezes não o vemos. Quantas curas Jesus fez, quantas pessoas foram transformadas diante dos olhos desses dois homens. Jesus estava do lado deles e eles não o viam. Tamanho era a pressão, tamanho era a dor na alma, tamanho era a tristeza, e muitas das vezes nós também nos sentimos assim. É muito comum nesta caminhada perdermos a fé, perder a visão do reino diante das lutas que estamos vivendo. Muitos, às vezes, eu recebo em gabinete com um pecado cometido do passado, mas que ainda não estão libertos, não tiraram o peso do pecado das costas, não se sentem mais como um discípulo, como um homem, como uma mulher de Deus, não se vê mais como um servo de Deus. Gente que olha para a pregação do Evangelho e diz: não consigo mais acreditar, se emociona, recebe a palavra, entende a profecia, mas não crê,
Mas nesta tarde, nesta noite, Deus vai mudar. Deus vai tocar em nós. Porque nós não temos só que acreditar. Nós temos que acreditar de uma forma total. Fechar as brechas. Fechar as brechas. Porque o milagre ele vai chegar. O milagre vai acontecer. Tenho visto inúmeros casos assim na nossa igreja. Sei de homens curados de AIDS. Conheço mulheres aqui curadas do câncer, já desenganada do médico. Conheço pessoas vencendo as lutas mais difíceis da sua vida, porque escolheram acreditar no Senhor. Porque eu creio que mesmo quando andamos nos caminhos de Emaús da nossa vida, eu creio que Jesus não nos abandona. Ele anda conosco, Jesus anda conosco, Jesus está ao nosso lado, mas nós estamos cegos pelas nossas dores. É exatamente isso que acontece. Estamos numa expectativa tão grande de que algo aconteça, e começamos a nos lamentar, a reclamar, e acabamos não vendo e não sentindo mais o Espírito Santo de Deus agindo dia após dia na nossa vida, como Ele agiu hoje aqui, como Ele está agindo aqui hoje. Deus é um Deus de milagres. E quem aqui já não viveu uma situação como essa? Se não viveu, certamente viverá. Eu quero te lembrar que você é o alvo de Jesus para a restauração nesta noite. Você é o alvo de Jesus. Como Jesus, Ele ama trabalhar em pessoas como eu e você, pecadores, falhos, reconhecedores das suas limitações, mas certo do agir de Deus. Podem falar o que for, podem dizer o que quiserem, ninguém toca na minha fé, ninguém tira o meu Jesus do meu peito, da minha alma. Não permita que nunca na tua vida algo seja diferente. E eu posso dizer para você que da mesma forma que foi com o nosso irmão Jonas Maciel, Deus tem sido comigo. Talvez eu não tenha enfrentado a mesma situação que ele, mas também sofri situações de abandono, também senti dores das quais eu não queria jamais sentir, mas nunca deixei que ninguém tomasse o lugar de Deus na minha vida, porque Jesus é o pastor das nossas almas. Ele é o pastor das nossas almas. Jesus se importa sim com você. Na verdade, é que às vezes nós somos cegados pelas nossas dores, como eu já disse, e quero repetir para que isso fique claro para você. Jesus se importa, e por Ele se importar conosco, Ele fez essa multidão aqui, centenas de pessoas saírem da sua casa para estarem aqui ouvindo uma palavra, no qual Ele quer explicar novamente para nós, porque nós precisamos, tanto quanto esses homens precisaram, explicar das suas profecias, dos seus milagres. Ou seja, se Deus falou, vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu com esses dois homens, Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que tudo que Ele já tinha ensinado, na maioria das vezes o que nós estamos ouvindo aqui, deste púlpito, nós já sabíamos, porque nós já lemos, nós já meditamos, mas Deus quer nos fazer relembrar que Ele trata sim da nossa vida, que Ele trata sim do nosso coração, que Ele trata sim dos teus projetos, das suas dificuldades, das lutas que você está vivendo. E Ele faz nesta noite você enxergar a vida sim por uma nova perspectiva. Deus quer que você tenha uma nova visão.
Deus quer que você saia daqui nesta noite certo de que Ele caminha conosco, comigo e contigo. E mesmo que você se sinta meio que abandonado, meio que sozinho, meio que perdido, mesmo que você esteja reclamando de todos, de tudo, e talvez até de Deus, é nesta palavra que Ele vai fazer você entender que Ele caminha contigo, que mais uma vez, nesta noite, Ele revela aqui nesta noite a nós, os seus propósitos. Por isso eu sempre digo das minhas mensagens, que tudo que aconteceu comigo na minha vida, tudo havia um propósito, para que hoje eu pudesse estar aqui nesta igreja, para que hoje eu pudesse ter a minha família, para que hoje eu pudesse receber o meu milagre, o meu maior presente, que é o meu filho. Aí eu começo a entender a minha vida. Deus não nos dá respostas no momento em que queremos, mas Ele nos dá a garantia que Ele está no controle da nossa história, no controle da nossa vida, no controle da tua vida. Então tranquilize-se, aguarde em Deus, não aceite mais imposições contrárias, não aceite mais que o inimigo te desfaleça, que ele te desanime, não, porque ainda que lhes toque o coração, suas dores não o permitem mais crer talvez. Mesmo assim, eu creio que Jesus não desiste de nenhum de nós, independente até mesmo dos pecados, da trajetória pecaminosa de cada um aqui. Ele não desistiu de nós. Ele nos trouxe aqui nesta tarde, nesta noite, para ouvir a vontade dEle. Ele nos trouxe aqui para celebrar um retorno à nossa fé, ao nosso melhor, ao nosso compromisso com o Senhor. O que Ele está dizendo nesta noite, que há um significado, que há um motivo, para que você esteja aqui, para que você esteja até mesmo vivendo essa luta. Há algo de Deus aí, e Ele quer se revelar a você de forma íntima e pessoal, por que não dizer de forma poderosa. É neste Deus que eu creio, da mesma forma que Ele agiu na vida desses 2 discípulos, que o convidaram para estar com eles. Ele convidou também esses discípulos a um retorno da sua fé, de uma fé verdadeira, e o mesmo Ele faz conosco nesta noite, diante da ceia do Senhor, da santa ceia do Senhor, que daqui a alguns minutos estará sendo ministrada, celebrada. Mas esta é a hora da sua decisão. Esta é a hora de uma tomada de posição, de um renovo. Esse é o primeiro passo para o caminho da restauração de Deus em nossas vidas. E eu creio na restauração e na vontade dEle. A restauração de Deus não se dá de forma automática. Ela é um processo divino, é um processo de Deus em nossas vidas. Creia, porque o processo já começou. Só que ela pede de nós alguns passos, algumas atitudes que nos conduzem a um novo estado de alma. Deus nesta noite quer te levar a um novo estado de alma. Os 2 aqui no caminho de Emaús tiveram de refletir nas palavras de Jesus, e o mesmo estamos fazendo aqui como eles. E a revelação do Senhor diante deles exigia deles uma nova reflexão. Mas pastor, o que esses homens precisavam refletir? Eles precisavam ter uma nova interpretação, inclusive das dores, do sofrimento, da tristeza que eles estavam enfrentando. Uma nova interpretação da presença santa e do pastoreio de Jesus. Uma nova visão do propósito para o presente e para o futuro. Esqueça o passado. Mas pastor, não dá. Esqueça aquilo que te traz tristeza. Foque no teu presente, foque no teu futuro.
para que isso possa gerar uma nova fé no seu coração, na sua vida. É isto que Jesus está fazendo conosco nesta noite. É nisto que Deus está abrindo seus olhos, não somente para que você possa perceber a presença dEle em nosso meio, mas para que você possa perceber que Ele está ao seu lado. Eu lembro de um vídeo que tem na internet, que está o lixeiro recolhendo o lixo e Jesus correndo do lado dele. Não sei se vocês já viram. Está o irmão atravessando uma rua e está Jesus do lado dele. Está o outro no telefone e está Jesus do lado dele. Ou seja, é assim que eu creio que seja o meu Deus. Mas por que então, pastor? Por que isso tudo? Porque eu creio que Jesus queira que você enxergue o propósito da sua vida. Como eu já disse, em tudo há um propósito. Na maioria das vezes, quando alguém enfrenta uma luta no seu casamento, ele é usado no ministério de casais. Quando alguém vive uma doença, uma enfermidade que não tem cura e recebe a cura, ele está pronto para incentivar, para levar uma palavra de esperança a pessoas que estão enfermas. Quando alguém se envolve nos vícios das drogas, e você vai ver onde está aquele irmão depois de recuperado, ele está lá no Garden fazendo um trabalho maravilhoso. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer nos fazer enxergar o propósito e a vontade dEle para conosco. Mas para isso, tem um passo que tem que ser tomado. E o segundo passo do caminho da restauração passa por uma decisão. Esses homens chegaram naquele refúgio, e Jesus aceita aquele convite, e Jesus entra naquela casa com eles e celebra. Olha que coisa linda. Jesus entrou ali, e da mesma forma eu creio que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida nesta noite mais uma vez, sua que estava se sentindo esquecido por Ele. Mas de repente, diante desses dois homens, o que acontece? Jesus diz aqui na passagem que Ele desaparece. A Bíblia diz que nesse momento em que eles estavam começando a ter o renovo de fé, Jesus desaparece diante dos seus olhos. E talvez eles tenham se perguntado: o Senhor faz tudo isso e agora que nós estamos renovando a nossa fé, começando a enxergar novamente, Ele desaparece. Mas eu creio que isso acontece porque tem um momento em que Jesus, Ele cobra de nós uma decisão de fé. É isso que Ele está fazendo conosco. Eles precisavam tomar novamente o caminho de Jerusalém. Eles precisavam retornar, sair de Emaús, ou seja, o caminho da fé. Mas eu quero lembrá-los que nessa passagem diz que era noite, e talvez fosse arriscado eles saírem de Emaús, retornando a Jerusalém. Mas mesmo assim esses homens tomaram uma decisão, independente daquilo que se levantou contra eles. Eles disseram: eu não quero mais continuar neste caminho de fuga, de medo, não. E o mesmo precisamos fazer. Não permitir que a volta ao passado tenha sentido na sua vida, porque não tem. Diga esta semana, assuma com Deus: eu quero o projeto que Deus tem para mim na minha vida. Comece nesta noite e persista durante essa semana. E agora mesmo esses homens, sendo mesmo de noite, eles vão a Jerusalém, porque eles escolheram, tomaram a decisão do caminho da fé. Ah, pastor, mas o senhor fala assim porque não conhece o meu marido. O senhor fala assim porque não conhece os meus filhos. Não sabe que tribulação se encontra lá em casa. Não sabe da dificuldade que nós estamos enfrentando. Mas eu digo a você que eu creio num Deus que, mesmo sendo difícil a caminhada, a trajetória, Ele nos ajuda. E eu quero repetir isso. Permita daqui a alguns minutos a ter um renovo no Senhor. Permita retornar para os projetos de Deus,
para a sua vida, como fizeram esses dois homens voltando a Jerusalém. Eu falo isso porque muitos de nós poderíamos estar na presença do Senhor, caminhando com Ele, servindo ao ministério, usando os dons e talentos que Ele nos deu, mas por motivos, tristezas, desânimos, nos afastamos, vamos para Emaús. Essa é a verdade. Mas nós temos que com coragem tomar uma decisão em direção ao projeto de Deus. Vamos juntos em comunhão, orar e clamar um pelos outros, porque simplesmente conhecer Jesus, estar na igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir à casa do Senhor, não é tudo. É preciso uma tomada de decisões, é preciso agir à luz do que realmente cremos. Então comece pedindo a Deus: aumenta a minha fé, Senhor, aumenta o meu ânimo, porque uma crença apenas não produz ação. Essa é a verdade. Não passa de uma boa intenção e não produz os frutos da nova visão. E a decisão não pode esperar, ela precisa ser hoje, ela precisa ser agora, porque a inércia, a paralisação, ela imobiliza a vontade e nos torna presas do nosso comodismo. É isso que acontece. Quantos aqui estão presos, há muito tempo não conseguem tomar uma atitude, uma direção, algo diferente na sua vida, estão travados, algemados, trancados, porque não creem, não permitem mostrar ao Senhor a sua fé. Muitos estão escravos dos seus próprios temores, e novamente isso leva e conduz à cegueira das nossas dores. É isso que tem acontecido. Mas mesmo que seja noite, mesmo que seja difícil, eles precisavam fazer algo imediatamente. Talvez você, marido, precise fazer imediatamente algo pelo seu casamento, e você sozinho talvez não consiga, mas nesta noite Deus vai te dar ânimo para isso. O mesmo eu digo às esposas, e por que não dizer também aos filhos que precisam procurar os seus pais, e pais que precisam se aproximar dos seus filhos, mas eles precisavam fazer isso imediatamente. Decisão implica em ação imediata. Quando eu decido ser melhor, eu preciso ser melhor imediatamente, não amanhã. Quando eu decido restaurar o meu relacionamento, eu preciso decidir hoje, e fazer alguma coisa hoje, não amanhã. E hoje é o dia da tomada de decisão da sua vida, do seu renovo, da sua posição de volta, do acerto, da fé, do renovo, do perdão e dos passos em direção à restauração, em nome de Jesus. Essa será a minha oração. E o terceiro passo para nós concluirmos a mensagem é buscar a comunhão com aqueles que têm a mesma fé e a mesma visão. Porque às vezes, quando estamos vivendo uma insatisfação, uma luta, uma guerra, nós queremos ouvir daquele que vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Mas o que temos que fazer foi o que foi feito aqui. Saímos da nossa casa para estar ao lado dos nossos irmãos, da mesma fé e visão, e ouvir uma palavra do Senhor. O povo da fé precisa ser encontrado, porque quando fazemos diferente, meu Deus, às vezes eu recebo uma ligação de uma esposa e diz assim pela madrugada: meu marido não chegou em casa ainda. E quando eu pergunto: cadê esse homem de Deus? Está nos bares lá do Rio de Janeiro, do centro da cidade, com os amigos de trabalho. E eu falo: meu Deus, mas não, o que deveria fazer? Dizer assim: eu preciso fazer parte deste povo, eu preciso ter a minha fé fortalecida pela visão e fé dos outros que comungam comigo. É assim que Deus quer que façamos, e por isso eu creio que como igreja nós aqui cumprimos esse papel. Sem comunhão,
a fé desvanece. Eu sei que existem alguns assim, muito desejosos a ser aquele Cristo em casa, né? Tem um programa da rádio, mas eu não creio que isso permita o agir de Deus. Eu creio e gosto dessa comunhão, desse abraço, da presença do Espírito Santo através da vida do meu irmão. O testemunho de Jonas Maciel eu já conhecia. E aqui é o lugar onde recebemos e damos algo que da graça de Deus recebemos. Quando Ele testemunha a sua vida, quando eu testemunho a minha vida, quando nós testemunhamos, nós estamos dando a outros aquilo que Deus já nos concedeu. Estamos repartindo da bênção. E é isso que estamos fazendo aqui. Precisamos compartilhar da nossa experiência de Deus conosco. Quando eles ouviram aqui que Simão tinha visto Jesus, eles começaram a falar, e a boca fala do que o coração está cheio. E eles falaram de quê? De fé e de esperança, que façamos o mesmo, que não fiquemos mais reclamando dos líderes de ministérios, diáconos, dos pastores, meu Deus, do bispo. Precisamos falar de fé e esperança. Nós andamos com ele por 3 horas, no caminho de Emaús, disseram esses homens, está aqui relatado, o caminho da restauração. Da mesma forma é conosco. Vamos andar ao lado de Jesus e testemunhar da sua graça. Quero chamar os diáconos, para que eles possam começar o horário já foi, eu estou no meio da mensagem, quando Deus começa a falar, eu passo a madrugada escrevendo, anotando. Quando Jesus está no meio do povo de Deus, e eu creio que aqui Ele está passeando entre nós e falando com cada um aqui intimamente. Em nome de Jesus, o fruto da sua fé renovada seja entregue a você nesses momentos de celebração, de ministração.